Olá! O novo status da Palestina, o conflito no Oriente Médio e o papel do Brasil na mediação dessa crise secular são os destaques do Diplomacia que começa agora. Aquilo é o pavio que pode acender uma nova guerra mundial. E para analisar essa situação, o Diplomacia também recebe o Ayatollah Mohsen Kumi, vice-líder supremo do Irã. E você vai ver mais. Sócio novo no clube. Depois da Venezuela, agora é a Bolívia que decide ingressar no Mercosul. Saudamos seu caminho para adesão ao Mercosul como Estado-parte. A entrada da Bolívia torna o Mercosul muito mais forte. Para não dizer que não falei das flores, floricultores sentem a crise internacional e apostam no mercado interno. É um mercado que pode crescer ainda muito mais. No Arte e Diplomacia, os desenhos de Jean-Baptiste Debré e nas colunas culturais, o jazz de Pat Metheny e a análise do documentário Checkpoint. E ao longo do programa você acompanha o ensaio fotográfico de Cefa Siqueira sobre a Palestina e Israel. A perspectiva de que a economia europeia não vai se recuperar antes do fim do ano que vem leva os países membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a retomarem a ideia da criação de um banco voltado ao fomento do papel do bloco na economia mundial. Já está agendada uma reunião dos ministros das finanças dos 5 países para o primeiro trimestre do próximo ano. A ideia é que o Banco dos BRICS apoie principalmente os projetos de infraestrutura. A partir de 2013, a China terá novos governantes. A meta da nova equipe de governo é manter o crescimento econômico. E o Brasil, que tem no país asiático seu principal comprador, torce para que não haja recessão na China. Os novos líderes da China foram escolhidos em novembro com a promessa de dobrar a renda per capita do país até 2020. Xi Jinping foi confirmado pelo Congresso do Partido Comunista Chinês como novo presidente. Ele deverá ficar no poder pelos próximos 10 anos. Em 2016, a economia chinesa deverá ultrapassar a dos Estados Unidos. Por ter uma relação próxima com os militares e defender as empresas estatais, o novo presidente é considerado conservador, assim como a maioria dos 7 novos políticos que assumiram a liderança da China. Um dos que já tem familiaridade com o Brasil é o ex-vice-primeiro-ministro Wang Qishan. Ele é figura-chave em assuntos de economia global, mas foi escolhido para comandar o programa anticorrupção do governo. A China já se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, importando daqui principalmente minérios e produtos agrícolas. A pauta de exportação do Brasil para a China está muito concentrada em petróleo, em minério de ferro e em soja. É uma concentração absurda, 80% da nossa produção da nossa exportação à China, ela produtos primários, esses 3 produtos primários, né? Por enquanto, a China vai crescendo e vai continuar comprando. As relações econômicas e comerciais da China estão crescendo de uma maneira muito rápida e completa. As empresas chinesas estão prestando cada vez mais atenção a esse desempenho econômico da parte do Brasil. E está cada vez mais interessado de fazer cooperação com a parte brasileira. A América do Sul se tornou o principal destino dos investimentos chineses em 2010, com exceção da América do Norte, onde os chineses apostam principalmente no setor financeiro e em outros serviços. O foco no restante do mundo são o petróleo e o gás, além de outros tipos de minério. O comércio entre Brasil e China, que não chegava a 800 milhões de dólares em 89, passou de 77 bilhões em 2011, com um saldo recorde para o Brasil superior a 11 bilhões. Pelos resultados parciais, 2012 deverá fechar com um desempenho bem menor. Até outubro, as trocas comerciais não chegavam aos 6 bilhões e meio de dólares. O Brasil, ele está, eu acho até que ainda engateando em relação
a sua atividade comercial, tá certo, com a China. Acho que outros países se adiantaram muito mais, como foi o caso dos Estados Unidos, como é o caso dos outros países que estão ali no Sudeste Asiático e mesmo a Europa. O chinês vai começar a comer carne de vaca, carne de boi, de gado, né? Porque a renda está aumentando. Por outro lado, nós precisamos vender produtos de maior tecnologia para lá. Esse é um desafio grande. Nós estamos desenvolvendo tecnologia para aproveitar, com o que temos de sol, aproveitar a energia solar, a energia eólica. No entanto, nós importamos todas as placas do exterior. Hoje estamos importando, inclusive, placas da China. Nós temos que estar vendendo placas para a China e não importando placas da China. Para fazer uma torre para produzir energia eólica, nós estamos comprando as chapas de aço no exterior, quando nós temos o ferro que produz o aço. Então, quer dizer, essas aberrações precisam ser resolvidas dentro do Brasil com um compromisso de governo, de Estado, mas também um compromisso do setor empreendedor. Os brasileiros formam a maior comunidade de estrangeiros residentes em Portugal. Pelos dados do censo de 2011, divulgados agora, 109.700 brasileiros moram em terras lusitanas. A colônia brasileira representa 28% dos quase 400 mil imigrantes residentes em Portugal. Depois do Brasil, o maior número de estrangeiros vem de Cabo Verde, Ucrânia e Angola. 2012 chega ao fim com o Mercosul politicamente fortalecido. Além da entrada da Venezuela no meio do ano, agora é a Bolívia que bate às portas do bloco. E o Equador já estuda as adaptações econômicas necessárias para também aderir ao bloco. Mas nas contas comerciais, o ano não foi bom. Até outubro, o comércio do Brasil intrabloco foi 18% menor do que em 2011, uma queda superior a 4 bilhões de dólares. Mas os membros do bloco apostam numa integração ainda mais forte como saída da crise. Essa foi a mensagem final da reunião de cúpula do Mercosul em Brasília, que marcou a passagem da presidência pro tempore do Brasil para o Uruguai. Nos últimos 6 meses, a principal tarefa do Brasil foi negociar com a Venezuela prazos para a incorporação plena ao Mercosul. O país entrou no bloco em agosto deste ano. A incorporação de um país pode parecer um ato simples. Não é? Começar a olhar, eu quero entrar, aí os outros dizem, pode entrar e está feito. Não, tem toda uma parte importante de negociação. A cúpula de Brasília foi a primeira reunião em que a Venezuela participou como membro pleno. O presidente Hugo Chávez, que se trata de um câncer na pelvis, não veio. Foi representado pelo ministro de Minas e Energia e presidente da petroleira PDVSA, Rafael Ramírez. Ficou definido que até 5 de abril do ano que vem, a Venezuela vai cumprir 1/3 das normativas do bloco. A previsão é que a integração plena seja concluída em 4 anos. Uma das características que a entrada da Venezuela traz ao Mercosul é ilustrar que o Mercosul para o Brasil não pode envolver só a parte sul do país, tem que envolver o Nordeste, o Norte. Com a Venezuela, o Mercosul passa a representar a 5ª economia mundial. Reúne quase 80% do produto interno bruto da América do Sul, além de um mercado de 275 milhões de pessoas e 72% da superfície sul-americana. E o bloco ainda está em expansão. O presidente boliviano Evo Morales e os chefes de Estado dos países membros assinaram o protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul. Vai ser o 6º país a fazer parte do bloco. Para que a entrada se confirme, é necessária a aprovação dos parlamentos de cada país. Hoje, o Brasil tem déficit no comércio com a Bolívia de 1,5 bilhão de dólares. Os produtos bolivianos representam 1,5% das importações brasileiras. Até outubro, o comércio entre os dois países chegou a quase 3 bilhões de dólares. As exportações de gás boliviano para o Brasil fazem com que esse país seja um dos poucos que tem um superávit comercial conosco. O Equador também tem interesse em fazer parte, mas por enquanto continua como Estado associado.
Para a entrada ao Mercosul, tendríamos que adoptar o arancel externo comum. Isso limita nossa política comercial e particularmente a política arancelaria. Así que estamos acabando todos os estudos para tomar uma decisão definitiva. Os presidentes da Guiana e do Suriname também vieram a Brasília e foram convidados a participar do Mercosul como estados associados. Mais um esforço para estender o bloco até o Caribe. Trying to see how we can benefit from the process of Mercosul. Eu fico, e creio que falo em nome de todos, muito feliz em ver que o Mercosul está se consolidando em um ideal de integração cada vez mais sul-americano. Definitivamente, um novo Mercosul está em marcha. A ampliação do Mercosul se dá no momento em que os países membros do bloco estão preocupados com a crise internacional. Até outubro, o comércio na região foi 18% menor do que no ano passado. Para alguns parlamentares, a crise não é o único motivo da queda. Esse protecionismo argentino prejudica muito as exportações brasileiras. O Brasil tem na Argentina um grande mercado. Os presidentes sul-americanos, inclusive a argentina Cristina Kirchner, dizem que confiam na expansão do mercado regional para superar os problemas econômicos. O mundo está atravessando uma crise muito profunda e o que devemos fazer os países da região é profundizar aún mais a unidade regional para evitar que nossas sociedades, que han protagonizado esta década ganada con crecimiento económico e inclusión social como nunca antes se había visto, no se vean perjudicadas por la tragedia de lo que está sucediendo en las economías desarrolladas. La situación de Europa, que probablemente cree la paradoja de que existan de pronto condiciones para poder intercambiar y negociar como no se pudo en el pasado. Me refiero a aquellas viejas trabas del proteccionismo agrícola, etc. Podría haber um clima mais favorável. Nosso desafio agora é o de materializar em nossos países uma antiga aspiração. A aspiração de sermos, além de grandes provedores de alimentos, matéria-primas, minérios e energias para o mundo, sermos também provedores de manufatura, portadores de conhecimento, capazes, entre nós, de criar ciência, tecnologia e de inovar. O bloco se amplia, mas o Paraguai continua suspenso por causa do processo de impeachment do ex-presidente Fernando Lugo em junho deste ano. Muitos não consideram este fato como um fato que prejudique ou que comprometa a democracia. Pelo contrário. A expectativa é que o país retorne após as eleições presidenciais, marcadas para abril do ano que vem. O que nós temos que fazer agora é buscar, com a eleição em abril do ano que vem, no Paraguai, se essa eleição teve caráter democrático, se é democrático, e ver se o Paraguai deseja voltar ou não para o Mercosul. O Mercosul passa por grandes mudanças até o meio do ano que vem, além da incorporação da Venezuela, da entrada da Bolívia e da decisão sobre o retorno do Paraguai no próximo semestre. Os países membros vão ter que escolher quem assume a presidência do bloco após o Uruguai. Pela regra da ordem alfabética, seria a Venezuela, mas a sucessão ainda não está definida. O certo é que o futuro vai ser de muitos desafios para o Mercosul, não apenas nos aspectos políticos. A seguir, a crise do Oriente Médio e o papel do Brasil na busca da paz na região. A gente volta já já.